Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Paula Iores, do PSDB. Vereadora Paula Iores, recém-empossada aqui no Legislativo Caxiense, nesta 17ª legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ela que obteve 5.823 votos nas últimas eleições. Digamos, entre os vereadores, segunda mais votada e a mulher mais votada das últimas eleições. Vereadora Paula Iores, ao mesmo tempo que lhe cumprimento pela posse como vereadora, parabéns, né? Obrigada. Como é que tem sido essa experiência, a senhora que estreia no Legislativo, não tinha ainda a experiência de um mandato eletivo, como é que é essa primeira impressão nos primeiros dias já como vereadora? Eu tenho bem claro que eu tenho toda uma trajetória a percorrer, é um mundo novo para mim, eu venho da iniciativa privada, estou há 30 anos no mercado de trabalho, mas em outro segmento, né? No segmento indústria, saúde, consultoria e agora então um mundo político. Eu tenho muito para conhecer, saber como funciona e é bem isso, né? E se familiarizar com desde dos termos que são usados, né? Já estudei o regimento, tem bastante coisa para ver e depois é focar em conteúdo, né? Um ponto que eu queria até nessa sequência do De Frente com a Lei, apresentando os 23 vereadores dessa legislatura, a senhora alcançou uma votação muito expressiva, 5.823 votos, e geralmente quando o vereador está estreando, as pessoas não têm a dimensão do que foi feito antes para justificar uma votação dessa expressividade. No seu caso, a senhora tem um envolvimento muito forte, principalmente com movimentos contra a violência. Exato. E a senhora participa, a propósito disso, de uma organização não governamental, a ONG Brasil Sem Grades. Exato. Eu gostaria que a senhora nós fizéssemos, então, uma revisão de toda essa trajetória que aí sim fez com que a população acreditasse na senhora e lhe conferisse um mandato eletivo aqui na Câmara. Certo. Bem, Fábio, eu acredito, eu não tenho dúvida que esse resultado de 5.823 votos, ele não foi um trabalho de 40 dias. Claro que todo o empenho que tivemos, eu, a equipe que trabalhou comigo, os amigos, as redes, né? Redes de amigos, foi fundamental. Mas é um trabalho que se constrói. Tu citaste a ONG foi a motivadora de buscar espaço na política. Tanto que eu já tive uma experiência anterior que eu concorri como deputada federal, de onde também consideramos que tem havido um bom resultado. Claro. Porque anterior a isso eu era uma gestora na área da saúde, né, com um episódio que aconteceu na minha vida pessoal, que foi o assassinato do meu filho. Eu me engajei, eu e meu marido, minha família, nós nos engajamos a Brasil Sem Grades. A ONG Brasil Sem Grades, pelo fim da impunidade é o nome, ela é uma ONG que existe há 14 anos e ela luta, né, nesses 14 anos pelo combate à impunidade, com programas preventivos e também com um forte empenho na mudança da legislação, da atualização da legislação penal. Nós temos um Código Penal de 1940. Então, já naquele momento, a ONG ela é muito dinâmica, ela faz muitas coisas, mas ela não participa de espaços de decisão. E é isso que é importante que cada vez mais a população perceba que nós precisamos da política para isso, né? É a política que decide a nossa vida em todos os aspectos, nos impostos que nós pagamos, nas leis que nós temos. Né? Na medida em que uma ONG que vai combater a criminalidade, a insegurança, como é que a senhora observa, porque associado ao contexto nacional de crise política, de crise econômica, tem havido uma acentuação muito grande da criminalidade e praticamente um modelo tradicional de policiamento, aquela ideia mais polícia na rua, parece praticamente esgotado. As corporações, como por exemplo a própria Brigada Militar, não dão mais conta de fazer todo o chamado policiamento ostensivo, cabe a ela fazer isso. E a população sempre convive com cada vez mais insegurança. Do ponto de vista da sua experiência anterior, que já vem a partir
da ONG Brasil Sem Grades, e agora no mandato eletivo. Evidente que um vereador tem limitações, mas como é que a senhora acha que é possível contribuir no sentido, por exemplo, muito se fala em inteligência, talvez a gente não tenha utilizado tão bem ainda, por exemplo, as chamadas câmeras de vídeo para combater a insegurança. Fábio, eu gostaria de voltar um pouquinho no que tu trouxeste, assim, a meu ver, né, e é uma posição da ONG, e se tu olhar, a sociedade está percebendo isso, nós chegamos nesse estado de gravidade da situação, há anos houve uma grande omissão em relação à segurança pública. Em omissão em todos os sentidos. Omissão na legislação, que tem projetos para revisão do Código Penal do ano 2000. Né? A questão de vagas prisionais. Existe toda uma fala, é o país que tem uma maior situação carcerária, mas não é suficiente. Então, fazem mais de 20 anos que não se investe em novas vagas prisionais, que não se investe num sistema carcerário adequado, que realmente recupere quem tem chance. E a polícia, que tu falaste em ostensividade, se nós olhar Caxias, ela teria que ter 780 policiais. Há 4 anos atrás, ela tinha 470 e hoje ela tem 370. Então, ela não dá conta. Talvez já tenha algum... Não, Deus o livre, polícia não pode morrer. Né? Mas se aposentam e não são substituídos. Então, assim, é muito importante deixar isso claro. Houve durante muito... Sempre existe o discurso da saúde, educação e segurança, mas especialmente na segurança não tem sido feito nada. É essa a realidade. E isso nós podemos falar com propriedade porque a gente acompanha. Né? Em relação ao trabalho que seja possível no município, eu entendo que o município precisa se envolver nessas discussões. A gente sabe que pela estrutura atual tem coisas que são a nível federal, por isso que eu comecei a minha candidatura a deputada federal, porque mudança de legislação não cabe aqui, é federal. Tem coisas que dependem do Estado, né? Agora, o município tem um papel importante, nós somos o 2º PIB do Estado. A nossa violência está assustadora, nós não podemos mais ficar nem dentro de casa. Então, nós precisamos nos envolver nessas discussões. Caxias tem desenvolvido algumas experiências, principalmente a partir do Poder Executivo, da Prefeitura, no sentido de contribuir com o policiamento comunitário, o auxílio a combustível, a Brigada Militar, outras iniciativas na moradia daqueles policiais que fazem parte do policiamento comunitário, mas nunca é suficiente. Por onde passa daqui a pouco um enfrentamento mais efetivo a isso? Caxias tem programas importantes a nível preventivo, né? Para CIPAVs das escolas, né? Sim, eu sou uma parceira da CIPAV, até teve homenagem na semana passada, né? Através do projeto Fazer o Bem no dia 24. Então, além das CIPAVs, as coordenadorias que existem, esses dias no momento que eu estive no fórum, conhecendo um pouquinho sobre o trabalho da violência doméstica, que tem uma iniciativa muito boa em Caxias, o juiz reconheceu que a rede de defesa da mulher de Caxias é muito boa. Então, a gente tem muitas coisas importantes na área de prevenção em Caxias, mas elas não têm dado conta porque está faltando a outra parte, né? A ostensiva. Tem havido investimento, mas assim, não está suficiente, basta nós ver os números. 149, a última vez, 149 mortes, a maioria ligada ao tráfico de drogas, né? Que, então, aí são iniciativas nacionais que precisam acontecer. Mas nós não podemos, assim, é da nação, então a gente não se envolve. Não pode, nós precisamos trazer essa discussão. Nós começamos falando de segurança pública. Que outras bandeiras ou projetos, eu sei que é muito prematuro ainda, mas que a senhora já tem discutido com a comunidade, no âmbito do seu próprio gabinete, com a equipe, que outras bandeiras as pessoas podem esperar, pelo menos nessa abertura de mandato? Tem uma bandeira que, além da segurança, que o meu eleitorado espera muito na questão da segurança. Além disso, uma bandeira que já foi da campanha e que eu entendo como muito importante é a autonomia e a autoestima da mulher, como um aspecto assim pelo papel que a mulher representa na sociedade. Hoje em dia, quem está cuidando das crianças é a mulher. A gente sabe que a internação, o maior volume de internação nos hospitais, na rede pública de jovens, são meninas
de 15, 14, 12 anos já com gestação precoce. Isso tudo porque ela representa um papel importante porque ela que gera a família e tem gerado de forma precoce. E já está identificado que isso não é só anteriormente seria por uma falta de orientação, educação em relação a métodos contraceptivos, anticoncepcionais. Já está identificado. Nós temos uma pesquisa no PSDB, uns dados que é pela autoestima. A menina sabe que existe a camisinha, que existe o anticoncepcional e até como conseguir, mas ela tem receio de não ser aceita pelo parceiro. Então ela transa, né? Isso é problema de autoestima, né? Hoje quando a gente vê mulheres que têm 5 filhos, um com cada pai, isso é um problema de autoestima, porque ela está acabando com a vida dela, isso não é liberdade. Então a questão da autonomia também no aspecto de empreendedorismo, né? A mulher ocupa mais espaços. Hoje o nosso Senado ocupa 14%, são mulheres, e a Câmara Federal é menos de 10%. E nós somos seres, eu não luto por homem, mulher, não sou uma feminista, sei lá, dizem que isso é feminismo, não é femismo, né? Tem diferença nisso. Então, sem se prender aos conceitos, o homem é objetivo, o homem tem características maravilhosas, assim como a mulher. Tem a sensibilidade, tem o olhar, né, que a gente brinca, né, que é subir e chupacana, né? E isso tá muito desequilibrado. Nós precisamos buscar um equilíbrio nos espaços, né? De trazer as características da mulher e somada às características do homem. Então, assim, eu penso que isso nós estamos perdendo, o país está perdendo com isso. E isso tem dados internacionais. Nós estamos atrás de países assim da África, né, em relação à participação da mulher. A senhora fala em representatividade, principalmente aqui na Câmara. Eu lembro que na legislatura passada só foi eleita a vereadora Denise Pessoa, do PT, como titular. Depois, em dados momentos da legislatura, por várias circunstâncias, assumiram, por exemplo, a ex-vereadora Ana Corso, a Daiane Mello, a Gladys Frisso, que agora é titular pelo PMDB. Então, a representatividade da Câmara, do ponto de vista das vereadoras eleitas titulares para a legislatura, triplicou, de 1 para 3. Então, ainda é muito pouco, né? Percentualmente, de 23, só 3 é pouco, né? Temos aí a senhora, então, a vereadora Gladys Frisso, do PMDB, e a vereadora Denise Pessoa, do PT. Eu lembro de uma das edições da Festa da Uva, isso deve ter sido na edição retrasada, se não estou enganado. Houve uma atividade especial da Comissão de Direitos Humanos, à época presidida pela vereadora Denise, e coincidiu que o período da Festa da Uva pegou o 8 de março, que era o Dia Internacional da Mulher. E aí discutia-se, então, a representatividade da mulher em várias situações, no jornalismo, na política. E uma das críticas que sempre era feita era o seguinte, da mulher muitas vezes preenchendo cota nos partidos. Como tem aquela exigência de ter uma proporção de candidatas mulheres, simplesmente colocam os nomes, mas não há um trabalho muito intenso de preparação dessas candidaturas. Eu lembro da vereadora Denise que muitas vezes criticando esse aspecto. Como é que a senhora percebeu isso? Tudo bem, tinha um trabalho, tinha uma mobilização toda, mas é um empenho extremamente pessoal da candidata ou há de fato no âmbito do partido um estímulo efetivo como acontece com os homens? As vereadoras, as políticas que ascendem aos cargos comentam muito isso e as candidatas também colocam as dificuldades de ter um apoio efetivo partidário. Assim, eu não encontro essa dificuldade no partido, muito pelo contrário. Eu tive, neste ano, eu tive treinamento em Brasília, em São Paulo, o PSDB Mulher é muito atuante, e eu tive treinamento aqui no Estado. O tempo de TV gratuito aqui da região, eu que ocupei. Eu penso que não seja porque tu é homem ou mulher, depende de tu ocupar o espaço, de tu ter competência, né? E essa é uma fala, é uma crença que eu tenho muito forte, que eu não gosto daquela posição vitimada da mulher. Eu ocupei sempre muitos espaços na indústria, no meu trabalho, né, espaços de gestão, espaços de decisão, e não fui menos remunerada por ter sido mulher. Existe essa dificuldade, é uma realidade nacional. Que daí entra no que a senhora vinha falando da chamada autoestima, né? Exato. Acho que aí dialoga a gente não pode ser vítima do processo. Quando eu tenho um aluno que diz, a prof pegou no meu pé,
Se a mãe não quiser o bem dele, ele acredita. Né, aquele funcionário de fábrica que diz o chefe pega no meu pé. Se tu tiver essa atitude na tua vida de vítima, quem perde é tu. Claro. Então a gente precisa ser protagonista, né? E buscar esses espaços. Eu não voto porque é homem, porque é mulher, porque é gay, porque é negro. Eu voto se me representar. Eu acredito que é isso que a população quer, ser representada. Então nós precisamos, tu falou ali, Fábio, de preparar, sim. Né? Nós temos um projeto, agora até eu participei de um debate, Café para Elas, com um grupo é uma linha da OAB, foi agora quando acabou as eleições. Então nós tivemos um debate lá com 3 mulheres envolvidas na política, eu falando a respeito disso, pela conscientização de que é necessário que esse espaço seja ocupado, para o bem do país. Até porque nós temos a maior parte do eleitorado nacional composto por mulheres. 52%. Então, quer dizer, as mulheres geralmente votam nos homens. Se nós temos a Sim, é por falta de opção. Também tem isso. É por falta de opção, né? Dizem até que tem machismo da própria mulher, mas eu penso que se tiver mulheres bem preparadas, tu vai poder escolher entre um homem bem preparado e uma mulher bem preparada. Quem fala, quem apresenta bandeiras, propostas que tu acredite. Eu escolho o meu voto assim. Eu não escolho porque é mulher ou porque é homem ou porque... Né? E acho que é uma posição de protagonista que a gente precisa ter. Vereadora, eu quero lhe cumprimentar. Eu acredito que de uma forma ou de outra, no decorrer do nosso bate-papo, a senhora deixou aqui, para quem nos acompanha, pistas de como será o seu mandato. Nós estamos um pouquinho além do nosso tempo. E eu gostaria que, de forma breve, a senhora tocasse num ponto que não abordamos muito bem, ou que fizesse outras ponderações de forma breve, que se despedisse. E também lhe saúdo novamente pelos 5.823 votos que a colocaram aqui representando a bancada do PSDB. E a propósito disso, faltou uma das perguntas. Como é que se dará a sua posição em relação ao prefeito Daniel Guerra, que foi empossado junto com esta nova legislatura? Certo. Bem, vou começar pela última, então. Eu penso que não pode ser diferente do que fazer um trabalho que Caxias precisa, né? Nós trabalharmos por prioridade, nós estar atento aos projetos que o Executivo manda para nós e olhar o conteúdo disso, isso é prioritário, porque isso é uma filosofia de vida. E quando não é nem quando a gente tem que fazer mais com menos, é sempre. Senão tu te propõe a fazer muitas coisas e não faz. Então, será de oposição, mas será de, como as pessoas têm usado, né? Responsável. O que é uma oposição responsável? É fazer o que for para o bem comum da nossa cidade. Né? Em relação ao que eu diria para as pessoas, eu luto muito nessa minha trajetória em trazer as pessoas para participarem. Eu vejo que existe na nossa cidade uma crítica muito fácil. É sempre muito fácil criticar. Agora, com as redes sociais, então, é uma maravilha. Né? Especialmente, assim, agora, né? Tu te torna uma figura pública, para te ser amada ou odiada é fácil, mas em cima de coisas nem sempre conhecidas. Eu venho do mundo da saúde, onde, assim, tu vê todo mundo dando opinião, sem conhecer. Então, eu convido as pessoas, nós só vamos ter saída como sociedade se nós participarmos mais. Precisamos ser cidadãos responsáveis, nós estamos com os estados, os municípios com muitas dificuldades financeiras e não tem mágica, tem que ter trabalho, envolvimento, né? E uma coisa que eu gostaria de falar agora, eu tinha pensado numa coisa que tu não tinha perguntado, mas eu queria falar. Mas, enfim, eu tenho um grande desafio pela frente, espero poder, né, realizá-lo e que a gente, sim, como sociedade, né, porque existe eu vejo que está muito afastado, assim, o poder público, os empresários, a sociedade, nós temos que nos unir e trabalhar no que for prioritário para a cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Se a senhora não se lembrou, ficará o convite para que a senhora retorne nos próximos meses para dar uma satisfação a quem nos acompanha da continuidade do seu mandato e aí a senhora amplia as ideias. Tá certo. Muito obrigado novamente. Obrigada. Acabamos de conversar então com a vereadora Pauliores do PSDB, o De Frente com a Lei, dando sequência então a essas edições especiais que apresentam os 23 vereadores desta 17ª legislatura
que já se iniciou aqui no Legislativo Caxiense. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação, até o nosso próximo encontro.